Quero te contar que o São Paulo fechou nessa segunda-feira a venda de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 100 mil reais. O tricolor ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Nicola, por que vendeu tão barato um jogador de 21 anos de idade? O problema é que o São Paulo, durante toda a temporada passada, não conseguiu estender o contrato do Rodriguinho, que se encerrava em 31 de dezembro desse ano. Diante desse cenário, era pegar os 3 milhões de dólares agora ou correr o risco de ver o Rodriguinho assinar um pré-contrato com o Red Bull Bragantino ou com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior e sair de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr esse risco, o São Paulo preferiu ficar com os 16 milhões e 100 mil reais. Parte desse dinheiro deve ser utilizado para a contratação de um meia atacante. O São Paulo entende que precisa de um camisa 10. E Kevin Zenon, que joga no Boca Juniors, e Julian Fernandes, do New York City, são duas das principais possibilidades. Só para completar, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte são paulina para saber se o Flamengo já fez proposta por Marcos Antônio. Até agora não houve avanços nessa história. São Paulo tem proposta para algum meio. O São Paulo está negociando com vários no mercado, vários, Tomás. E assim, o que eu ouvia do São Paulo é que o São Paulo tinha algumas prioridades para a temporada. Era um zagueiro, o Dória foi contratado. Era um lateral direito, o lateral foi contratado, embora ainda não tenha chegado jogador do Mirassol. São Paulo queria um volante, o Danielzinho foi contratado. O São Paulo queria um meia e um ponta, né? O camisa 10 ainda não chegou. E esse é o grande problema, a dificuldade financeira. O São Paulo tem feito movimentos. Contratou o Coronel também, goleiro que nem fazia parte dos planos, nem era a primeira intenção. Aí apareceu uma oportunidade de negócio sem gastar tanto dinheiro. O problema em relação ao meio atacante é que custa caro. Então, por exemplo, o Cauli, Bahia não topa liberá-lo por empréstimo. O Zenon, o Boca só topa negociá-lo em definitivo para clubes do Brasil. O Julian Fernandes, proposta de empréstimo, também não avançou. São Paulo, agora com a venda do Rodriguinho, essa notícia é importante, com os 3 milhões de dólares que vai receber de forma parcelada, São Paulo imagina que possa ser capaz de fazer ou utilizar parte dessa grana para avançar na contratação de um meia atacante, beleza? Boss, não, é Bas mesmo. Boa noite, Nicola, gosto muito das suas lives. Dá um toque na diretoria de São Paulo sobre o Alanzinho. Seria uma boa oportunidade de mercado. Vou fazer isso agora, tá? Deixa eu mandar uma mensagem. Jogador da base do Palmeiras, que está em fim de contrato. Vamos lá. Mais perguntas, dúvidas? O Igor Melo. Fala, Nicola, algo sobre Alan e Marcos Antônio. Igor, não vou citar o nome da fonte, mas eu perguntei para uma pessoa do São Paulo hoje à tarde como é que estava a questão do Rodriguinho. A pessoa deu detalhes, 3 milhões de dólares e 20% do valor de uma venda futura. Eu perguntei o Alan e o Marcos Antônio, você já tem proposta oficial? A resposta não. No Flamengo ainda não fez proposta oficial. O Flávio ficou de esperar o fim da eleição do Júlio Casares para tentar avançar nessa história. Até agora nada, tá bom? Procede que o São Paulo consultou o Cauli, procede. O São Paulo fez uma consulta ao Cauli, jogador que pertence ao Bahia. O Bahia só topa vendê-lo, negociá-lo em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Estou estreando hoje aqui o meu... nem sei como é que chama aqueles geradores, não é gerador, né? Enfim, e agora eu vi que piscou a luz. Se eu não tivesse trazido esse coisa para cá, a gente teria caído, mas não caímos, felizmente. Nicola, tem informação de mais diretores do São Paulo que vão sair? Rodrigo, eu estou atrás dessa história já há algum tempo. A tendência é que o Harry Macis, o novo presidente do São Paulo, faça movimentos discretos. Ele não vai fazer uma caça às bruxas, não vai fazer uma grande reformulação nesse primeiro momento. Ele já conversou com todos os líderes das pastas, com os executivos, com os diretores, para entender um pouquinho da situação. Ele já sabia basicamente como estava rolando, porque ele é do Conselho de Administração, ou seja, ele tinha uma noção básica das coisas, mas aí ele quis ouvir do executivo, por exemplo, do Márcio Carlo Magno, do outro cara do financeiro. Ele fez reuniões com todos esses caras nos últimos dias. O que a gente pode assistir nas próximas horas, ainda nessa semana, isso ainda não é oficial, é só uma possibilidade, é a chance de o Macis, o novo presidente do São Paulo, colocar um diretor de futebol. Reparem que não é
alguém remunerado. Sabe aquele cara que vem do conselho, tipo o Carlos Belmonte? Existe essa possibilidade de o São Paulo ter um diretor institucional para trabalhar ao lado do Rui Costa, que vai seguir como executivo de futebol. Tá bom? Nick pergunta para o São Paulo sobre Alan do Moreirense. O Luiz Gustavo é quem está querendo saber essa. Deixa eu ver quem é Alan do Moreirense, enquanto eu espero uma resposta do pessoal do São Paulo sobre o que eu perguntei do pessoal do São Paulo, sobre se o Zenon está indo para o Alavés. Alan Moreirense, 25 anos de idade, meio atacante. 18 jogos, 2 gols e 5 assistências. Tem contrato só até junho, tá? Tá no Moreirense há um tempão, jogador formado na base do Palmeiras. Depois jogou no Guarani, no Operário. Deixa eu ver quem é o empresário dele. Tem até mais uma do São Paulo que eu esqueci de contar para vocês. O São Paulo consultou nas últimas horas, Cauli, meio atacante do Bahia. A ideia do São Paulo era empréstimo com opção de compra, basicamente como o São Paulo tem feito com quase todas as suas investidas, e a resposta foi de que não há negócio nesses termos, tá? O Alan, se eu não me engano, é o Alanzinho. 4 milhões de euros a avaliação dele, mas certamente ele não vale isso hoje, porque está a menos de 6 meses do fim do contrato, ou seja, já pode assinar o pré-contrato. Ele é representado por quem é o empresário dele? Caramba. 1,65 m de altura, 25 anos de idade. Repito, pode assinar pré-contrato para sair de graça, tá? Não consegui descobrir quem que é o empresário do Alan. Empresário Alan Moreirense. O empresário de Alan, meio-campista de Cidade, é o Juan Figuer. Não, então não é o Figuer, porque o Figuer já morreu, né? Do grupo Figuer. Inicia sua carreira desde os tempos de base. Tá. Leonardo Limeira da Silva Filho, Zenon muito perto do Alavés, segundo a imprensa argentina, e cai por terra na narrativa de que seria uma operação difícil, pois sairá por empréstimo. Enfim, deixa eu ver se isso é correspondido lá pelo pessoal do São Paulo. É que assim, né, o Leonardo, tem muito jogador que prefere se mudar para a Europa do que se mudar para o Brasil. Um jogador argentino, enfim. O presidente está dizendo que já me liga já. Sabe se o Zenon está mesmo indo para o Alavés? Com detalhe, né? Essa negociação do Alavés e do Zenon, ela é antiga. Acabou não acontecendo e atribuem uma queda técnica do Zenon a essa negociação frustrada, tá bom? Saúde Cola, boa noite. Tem uma especulada com o Diego Fernandes, se mesmo depois dessa bagunça toda no São Paulo, ele e o grupo ainda mantém interesse na SAF tricolor. Gabriel Vitor, vou te dizer o que eu tenho ouvido de pessoas que conheceram as intenções do Diego Fernandes. O São Paulo tem convicção de que o Diego Fernandes não tem capacidade de investir nem um terço daquilo que ele promete ou sugere, e que ele está usando o São Paulo para ganhar minutos de fama. E ele aparece entregando a camisa do São Paulo para um famoso qualquer, na Fórmula 1, algum dirigente, enfim, e ele segue com os seus minutos de fama. O São Paulo tem convicção de que ele não é capaz de sustentar a possibilidade de avançar com um projeto real, que possa fazer do São Paulo um time vencedor, tá bom? Procede que Fernandes, Alan, Zenon tem proposta? Tomás, bora lá. Atualizações sobre o São Paulo. O Rodriguinho foi vendido nessa segunda-feira. O São Paulo só aguardava a situação do presidente, do Júlio Casares, se haveria impeachment ou não, para finalizar a transferência do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. Operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo mantendo 20% do valor de uma venda futura, tá? Então esse negócio está fechado. E com os 16 milhões de reais que o São Paulo vai faturar dessa transferência, o Tricolor imagina ser capaz de avançar na busca por um meio atacante. E é aí que eu começo a responder a dois dos nomes que você citou, nos nomes, né? O Julian Fernandes. O São Paulo analisou, buscou e gostou no mercado de dois nomes, do Julian Fernandes, que é um meio atacante argentino do New York City, e do Kevin Zenon, que é um meio atacante do Boca Juniors. Ambos os jogadores receberam propostas de empréstimo com opção de compra.
E tanto o New York City quanto o Boca não gostaram das sugestões. Eles querem receber o dinheiro. Diante desse cenário, o São Paulo analisa a possibilidade de repassar parte desses 3 milhões de dólares a que terá direito para tentar avançar em uma dessas duas contratações. Sobre o Alan, hoje à tarde, para confirmar essa negociação do Rodriguinho, eu conversei com uma pessoa de São Paulo e a pessoa estava explicando que até agora o Flamengo ainda não oficializou proposta oficial, tá bom?